Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas 19. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 19, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém. Quantos acharam aí? Diga, eu vou para o céu. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, irmãos? Esse aqui é o nosso texto que nós vamos trabalhar, nós vamos entender hoje. E o tema que eu queria tratar com os irmãos essa noite é sobre Deus e o dinheiro. Deus e o dinheiro, né? E quando a gente fala sobre dinheiro, a gente lembra de alguns pecados, e o principal pecado é a questão da ganância. A ganância é um pecado frequentemente ignorado. Quando a gente vai conversar com algumas pessoas, elas nos falam de vários tipos de pecados. E existem muitos pecados que as pessoas elas falam. Podem falar pecados relacionados à área de perdão, alguma dificuldade com algum outro irmão, ou até mesmo pecados relacionados à área sexual. Só que acho que raramente ou nunca ouvi alguém dizer que, olha, eu sou uma pessoa gananciosa. Eu sou uma pessoa que vivo para o dinheiro. Porque, na realidade, o dinheiro, ele tem esse poder. Ele tem o poder de fazer com que você pense que você não está servindo a ele. Ele tem esse poder de ser disfarçado na vida das pessoas. E Jesus, ele alertou mais sobre a ganância do que, por exemplo, sobre os pecados sexuais. E reconhecer a nossa própria ganância é crucial. Nós devemos estar cientes do poder do dinheiro que ele tem para nos cegar. E por isso que nós vamos ler essa passagem. E aí nós vamos ler essa história e refletir um pouco sobre a vida de Zaqueu. Quando nós olhamos para essa história, Jesus ele estava em Jericó e ele estava atravessando uma cidade e havia ali um homem rico. Então, Zaqueu era um homem, o quê? Um homem rico. Um homem que tinha dinheiro. Por que Zaqueu ele era um homem rico? Zaqueu, ele era um homem rico porque ele era um cobrador de impostos. E ele exercia uma função impopular e vista como traidora na sua época. A função de ser um coletor de impostos. E por que ele era visto dessa forma, de uma forma tão marginalizada, de uma forma ruim? Ele foi visto dessa forma porque os judeus, naquele tempo, eles estavam sendo governados pelo Império Romano. E quando a gente está falando de um Império Romano, a gente está falando de um povo estrangeiro, de um povo que não segue o Deus de Israel. E os judeus, eles tinham um grande anseio do reino de Deus, do reino vindouro, e de que um dia Deus
ele iria trazer de volta o Messias, ele ia trazer o Messias para que ele pudesse governar novamente sobre Israel. O povo judeu, ele tinha uma grande expectativa nisso. Isso é muito retratado em filmes, é muito retratado na série também, do The Chosen, para quem assiste, quem acompanha. É muito retratado essa questão da dominação do Império Romano e como aquilo era muito ruim para o povo judeu. E quando a gente fala de um coletor de impostos, por que ele era marginalizado? Ele era marginalizado porque ele trabalhava para o Império Romano. E ele não só trabalhava para o Império Romano, ele trabalhava para o Império Romano para extorquir o povo judeu, para fazer com que o povo judeu pague os seus tributos para o Império Romano. E naquela época, um coletor de impostos, ele fazia o seguinte: ele ia lá e extorquia a pessoa, e ele sempre andava com um guarda. E esse guarda que ele andava, lhe dava autoridade e poder para que ele pudesse extorquir mais do que o imposto do que o Império Romano cobrava. Ou seja, ele podia cobrar o que ele quisesse para aquele povo, para o povo judeu. Então, o povo judeu, olhando para um coletor de impostos, ele sentia muita raiva. Ele olhava para um cobrador como se fosse um traidor. E Zaqueu, ele não era apenas um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era o chefe dos coletores de impostos. Quando um chefe, ele trabalha, né? Pastor Evaldo, por exemplo, né? Pastor Evaldo trabalha com vendas. Provavelmente a equipe dele que vai lá de porta em porta e ele supervisiona. O coletor de impostos daquela época fazia exatamente isso. O chefe do coletor fazia exatamente isso. Os coletores iam lá extorquindo e ele só ficava administrando. Só que Zaqueu, ele fazia pior. Além de que ele poderia ficar em casa e deixar todas as pessoas ali trabalhando para ele, ele ia lá e extorquia mesmo assim para ganhar mais dinheiro. Então, Zaqueu, ele era uma pessoa que realmente oprimia aquelas pessoas, os judeus. E a pergunta é, por que um judeu daquele tempo, odiando tanto o Império Romano, se submete a ser um coletor de impostos? A resposta é o seguinte: dinheiro. Toda pessoa que se submetia a ser um coletor de impostos e estava disposto a atrair a sua nação, o único motivo era o dinheiro. Um coletor de impostos naquela época tinha muito dinheiro, mais do que todas as outras pessoas, os judeus. Então, por isso que ele era um coletor de impostos. E, além disso, o texto, ele narra que Zaqueu, ele foi atrás de Jesus. E essa é a parte interessante. O texto está narrando para nós uma história de uma pessoa que era coletora, que era rica, não era pobre, mas que mesmo assim ele foi atrás de Jesus. Por que será isso? É o que muitas vezes nós vemos nas pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas têm dinheiro. As pessoas do mundo, elas têm riquezas. As pessoas do mundo, elas têm coisas que talvez pessoas normais não tenham. Mas mesmo elas tendo tudo, elas não têm aquilo que é eterno. Nós temos aquilo que é eterno. Mesmo Zaqueu, tendo riqueza, podendo comprar tudo o que ele queria, ele ainda estava no coração dele que ele sentia alguma falta. A falta de algo maior do que ele. Falta de algo que não pode ser comprado, que é o nosso Senhor. E quando nós olhamos para essa história, nós podemos trazer uma reflexão para o nosso tempo. Paulo e Lucas, eles enfatizam que a avareza é uma forma de idolatria. Ou seja, essa busca incessante por dinheiro. Ressaltando a gravidade do pecado ao priorizar a busca por riquezas acima de Deus. Eu vou ler uma pequena passagem que vai refletir essa questão de Jesus. Lucas 12:15, coloca aí, Guilherme. Lucas 12:15 diz: Então lhes disse, cuidado,
protejam-se contra todo tipo de o que, irmãos? Porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esse é o texto que Jesus ele disse. E olha só que interessante. Existem vários pecados na Bíblia. Vários pecados. Várias coisas que desobedecem à lei de Deus, à vontade de Deus. Só que Jesus, ele não diz cuidado para qualquer coisa. Mas com a ganância ele disse. Por quê, irmãos? Porque a ganância, ela se esconde. Ela não é um pecado aparente, é um pecado do coração. Não é um pecado que eu consigo ver na vida de outras pessoas que elas estão fazendo. O adultério, eu consigo ver uma outra pessoa fazendo isso, porque é uma atitude. Agora a ganância, ela está aqui dentro. Ela está dentro de nós. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. Jesus ele adverte sobre a cobiça e a preocupação excessiva com posses materiais, incentivando os seus seguidores a buscar as riquezas do reino de Deus, em vez de se deixarem consumir pela busca incessante por bens terrenos. A cobiça, segundo o ensinamento de Jesus, vai além do amor ao dinheiro, inclui uma ansiedade desmedida em relação a ele. E é interessante isso, né? Porque o dinheiro em si, ele não é mau. O dinheiro em si, ele pode ser utilizado para o bem, como a própria irmã Minier falou aqui. Nós estamos pedindo arrecadação, pedindo dinheiro para que a gente possa fazer algo para o bem, para a reforma da nossa igreja. O dinheiro ele pode ser usado para algo bom. O problema não é o dinheiro em si. O problema é como que nós colocamos ele na nossa vida. O dinheiro, ele tem que ser o nosso servo e não o nosso Senhor. Vou repetir, o dinheiro, ele tem que ser o nosso servo e não o nosso Senhor. E aí por isso que Jesus ele adverte tanto. E não há nenhuma outra referência que Jesus ele reconhece como se fosse um outro Deus, um outro ídolo. Jesus, por exemplo, não considera Baal ou outros deuses como um Deus. Ele considera como demônios. Mas do dinheiro, ele chamou de Mamon. Ele reconhece que é um falso Deus que a humanidade pode seguir. Tudo por causa do nosso coração. E Jesus ele proclama a incompatibilidade entre servir a Deus e servir ao dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não existe ali um meio termo. Não existe um meio termo. Sabe, às vezes eu olho muito para essa realidade das notícias. Eu vejo muitas pessoas, principalmente sobre a questão da teologia da prosperidade. Elas vêm para a igreja com o intuito de enriquecer em nome do Senhor. E aí a gente vem, e aí vem aqueles pregadores e falam aquelas coisas. Olha, se você der um dízimo de R$1.000, você vai receber um dinheiro de R$10.000. E aí fica sempre nessa troca. Recentemente até vimos isso. De uma pessoa que tinha se convertido na mídia e tinha largado a vida de prostituição, a vida de drogas, e começou a ir para a igreja, a frequentar na igreja. Só que do nada, essa pessoa ela voltou para a vida que ela tinha antes. Por quê? Porque prometeram para ela na igreja que quando ela estivesse e entregasse as ofertas e os dízimos na igreja, ela lucraria muito mais do que ela lucrava lá no mundo. Na verdade, irmãos, essa pessoa, ela nunca se converteu ao cristianismo. Por quê? Porque ela só pegou o Deus que ela tinha, que era o dinheiro, e transportou para a igreja. E esse é o ponto que a teologia da prosperidade ela faz. Ela faz com que as pessoas elas venham para a igreja, não em busca de Deus, mas em busca do que Deus ele pode dar, em busca do dinheiro. Nós não somos assim. Nós não pregamos isso, nós não cremos nisso. Nós combatemos isso. Mas infelizmente,
é uma teologia que é muito propagada e é uma teologia muito popularizada, porque é o que as pessoas elas querem ouvir. Mas a realidade, irmãos, da palavra de Deus é essa. A realidade da palavra de Deus é que Jesus Cristo, Ele diz para nós, para que nós não colocássemos as nossas esperanças e expectativas nas coisas deste mundo, mas que nós pegássemos tudo aquilo que temos e acumulássemos as riquezas no céu. As riquezas que prata, que ferrugem não podem corroer, as riquezas eternas. E Jesus, ele utiliza várias metáforas bíblicas, ilustrando a natureza da idolátrica, da ganância e do amor ao dinheiro, destacando como que esses ídolos dominam aqueles que o amam, confiam e obedecem. A idolatria da ganância transforma as pessoas em servos do dinheiro, escravizando as suas vidas ao buscar significado e segurança. O que isso quer dizer? Quando as pessoas elas colocam a sua fé, a sua expectativa e o seu coração no dinheiro, se manifesta de duas formas. Se manifesta da forma de segurança. Então, a pessoa ela se sente segura por quê? Porque meu salário ele é muito bom, eu estou tranquilo. E aí, o efeito que essa pessoa ela tem é sempre reter mais. Já viu aquela, o pão duro? Sempre reter mais. Por quê? Porque o Deus dele é a segurança. A segurança no dinheiro, não a segurança no nosso Deus. Mas também tem um outro lado. Aquela pessoa que busca significado, que busca valor no dinheiro. Ou seja, eu sou aquilo que está na minha conta bancária. Se a minha conta bancária não tem nada, então eu não sou nada. E as pessoas começam a se qualificar por aquilo que elas têm. Então, não basta você ter dinheiro. Você sempre tem que ter mais do que outra pessoa. Você sempre tem que ter um dinheiro a mais do que outra pessoa. Não basta, quando você vê uma pessoa que tem mais dinheiro que você tem inveja. Então, dessa forma, a idolatria se manifesta. Ela se manifesta em pessoas que buscam segurança e em pessoas que buscam valor. E Jesus, ele expõe a cegueira da ganância ao destacar como muitos indivíduos estão imersos nessa forma, nessa fé, nesse materialismo, mas não conseguem reconhecer a sua influência negativa sobre as suas vidas. E aí que entra o que o texto ele trata. Zaqueu, rico, Zaqueu, que estava passando por tudo isso, estava coletando impostos e era chefe dos coletores, ele queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus. Mas ele percebeu o seguinte, que a sua riqueza seria um obstáculo. E olha só o que o texto diz. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. O que o texto está destacando aqui? Que Zaqueu, quando ele foi se encontrar com Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele se humilhou. Por que ele se humilhou? Porque ele subiu uma árvore para ele ver Jesus. Irmão, subir numa árvore não era uma prática assim considerada comum e nem divertida pelo povo. Era considerado como vergonha. Vergonha naquele tempo. E pensa só, a gente está falando de um cara muito rico. Uma pessoa muito rica se submeteu a subir numa árvore para ver Jesus. Jesus estava no meio da multidão. E nessa multidão existiam fariseus, existiam judeus piedosos, existiam várias pessoas. Mas ele só falou com uma pessoa. Ele só falou com Zaqueu. Por que ele falou com Zaqueu? Porque a atitude de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. E a atitude de Zaqueu foi reconhecer que ele precisa do Senhor. Talvez aquelas pessoas que estavam ali com Jesus queriam o quê? Queriam milagres, queriam dinheiro, queriam alguma bênção que Jesus podia dar. Mas Zaqueu, nesse texto ele mostra que ele não queria nada disso, porque ele tinha tudo isso. Mas ele queria preencher o vazio que estava no seu coração, que só poderia ser preenchido com o Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que
A ação de Zaqueu demonstra uma ansiedade intensa para ver Jesus. Jesus ele escolheu Zaqueu, o pecador, no meio da multidão, desafiando as normas sociais do nosso tempo. Porque quem você chamaria para entrar na sua casa? Uma pessoa que extorque você? Uma pessoa que rouba você? Entrega para o Império Romano? Ou seja, uma pessoa que pode ser considerada o inimigo da sua nação? Mas Jesus fez exatamente isso. Ele foi lá e chamou Zaqueu. Zaqueu, eu quero ir na sua casa. E Jesus, ele não apenas aceitou, ele não apenas fez esse convite para Zaqueu, mas também ele iniciou o convite. Foi Jesus que se autoconvidou para ir com Zaqueu. E aí isso mostra mais um ponto para nós. Jesus, ele não vai esperar você vir até ele. Ele vai até você, porque ele veio até nós. A humanidade, ela é totalmente pecadora, totalmente depravada, totalmente afastada de Deus. Mas Deus, mesmo assim, foi lá e enviou Jesus Cristo para morrer em nosso favor. Isso mais uma vez mostra o poder da graça de Deus, o amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. E a interação de Jesus provocou uma mudança. E esse é o ponto aqui. O texto diz que Jesus, ele simplesmente sentou com Zaqueu. Jesus, ele pregou? No texto tem alguma referência de alguma pregação de Jesus? Vamos ver. No versículo 8. No versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. No texto não diz nenhuma pregação que Jesus teve aqui, mas somente a presença dele gerou a transformação naquela casa. O que isso quer dizer, irmãos? É que muitas vezes nós estamos querendo mudar as pessoas com a nossa própria força. Então, olha, eu vou jogar esse argumento, eu vou falar isso, e aí essa pessoa ela vai mudar. Mas o que transforma as pessoas é a presença de Jesus Cristo. Sabe, eu acho que a gente investe muito tempo pensando em metodologias para ganhar pessoas, em vez de sentarmos e orarmos pelas pessoas que estão perdidas. Porque somente a presença de Jesus pode convencer o homem do pecado. Somente a presença dele fez isso. E quando fez isso, a interação que Jesus teve com ele foi só uma interação. Ele só almoçou na casa de Zaqueu, mas provocou uma mudança profunda na compreensão espiritual de Zaqueu, levando a perceber que a salvação é uma questão de graça e não de méritos morais. Zaqueu, ele cresceu ouvindo: olha, você vai alcançar a salvação, mas você tem que ser 100% reto, para que o reino vindouro venha. Só que Jesus veio, a graça encarnada, e sentou-se com ele, sem falar nada. E naquele momento, foi isso que Zaqueu ele entendeu. Ele entendeu o seguinte: mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, a graça está aqui. E o efeito que essa graça gerou foi a verdadeira transformação. Quando você olha para o texto, não existe nenhuma fala de Jesus dizendo assim: olha, Zaqueu, para você entrar aqui no meu grupo, né, na minha igreja, você precisa pegar tudo aquilo que você tem e dar para os pobres. Não há nenhuma referência de fala de Jesus sobre isso, porque isso não aconteceu. O que aconteceu foi que a graça de Deus transformou a vida de Zaqueu. Ou simplesmente o amor de Jesus que estava ali, presente com ele, fez com que o coração dele mudasse. Fez com que a realidade que antes ele vivia, daquilo que ele tanto buscava, no dinheiro, foi encontrado em alguém muito melhor, alguém muito superior, o nosso Senhor Jesus Cristo. E com essa descoberta transformadora, levou a Zaqueu a receber Jesus com alegria
e mudar a sua perspectiva sobre a sua própria identidade e o seu relacionamento com Deus. Irmãos, o que nós temos que levar para as pessoas não é faça isso, não faça isso. O que nós temos que levar para as pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo, é o que Jesus Cristo fez por nós. Você dizer para as pessoas o quanto elas estão erradas, o que adianta? Eu vou mandar um cão parar de latir. Para de latir, cão. E ele vai lá e vai continuar latindo, porque é da natureza dele latir. Você mandar um pecador parar de pecar, uma pessoa que não nasceu de novo parar de pecar, irmãos, ela precisa nascer de novo, para que aí ela tenha o Espírito Santo, e esse Espírito capacite essa pessoa a parar de pecar. É dessa forma que acontece a transformação. E Zaqueu, ele queria seguir Jesus, mas percebeu que a sua riqueza ela seria esse obstáculo. E ele fez 2 promessas surpreendentes, revelando um profundo impacto no seu coração. Primeiro, Zaqueu, ele prometeu doar 50% de sua renda aos pobres. E quando a gente olha o que ele fez e o que a lei mandava, a lei, né, que na questão da tradição oral dos judeus naquele tempo, mandava assim, olha, se você quer fazer uma restituição, que você dê 10%. Zaqueu não, eu não vou dar 10%, eu vou dar 50%. Mais uma vez, mostrando que não é, ele perguntou o seguinte, Jesus, quanto que eu tenho que dar? Ele não perguntou para Jesus, e nem Jesus falou isso para ele. Simplesmente ele se ofereceu. A lei mandava o seguinte, olha, você tem que dar 10%. Não, mas eu posso dar 50% e eu vou dar 50%. E ele deu 50% da sua renda para as pessoas que ele extorquiu, gerando uma verdadeira transformação. Porque ele agora compreendeu que a sua salvação não vinha pelas obras da lei, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo que estava encarnada na frente dele. E a sua oferta significava que ele buscava superar a exigência da lei em sua generosidade. E aqui nós podemos abrir um ponto sobre a questão do dízimo. Algumas pessoas, que perguntam para os pastores, olha, sobre a questão do dízimo, E eles observam que no Antigo Testamento haviam muitos mandamentos claros, no sentido de que os crentes deveriam dar os 10%. Mas no Novo Testamento, as exigências específicas e quantitativas são menos evidentes. Você não vai encontrar uma referência do apóstolo Paulo dizendo, olha, você, igreja de Corinto, tem que dar 10% da sua renda. Pode procurar que você não vai achar. Você não vai achar isso. E aí as pessoas costumam perguntar, você acha que hoje, de acordo com o Novo Testamento, exige que os crentes contribuam com os 10%? Você não acha que as pessoas precisam dar os 10%, E aí, olhando pela perspectiva do Novo Testamento, a gente afirma, realmente, não tem. E aí a pessoa, quando ela ouve isso, ela diz, que alívio. Porque era só desculpa para não dar, Para não dar mais. Só que aí, a gente tem uma indagação aqui para fazer. Por que a gente não vê, raciocina comigo, irmãos, por que a gente não vê a exigência do dízimo exposta com tanta clareza no Novo Testamento? Por que a gente não vê isso? Aí eu vou convidar vocês para raciocinarem comigo. Nós, pessoas que estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, pós Jesus Cristo, pós a sua morte, pós a sua ressurreição, nós recebemos mais ou menos revelação, verdade e graça que os crentes do Antigo Testamento? Recebemos mais ou menos? Mais ou menos, irmãos? Mais? Recebemos muito mais do que eles, não é verdade? Muito mais do que eles. Beleza. Então, nós estamos mais em débito com a graça do que eles. Jesus, ele deu 10% da sua vida e sangue para nos salvar? Ou ele deu tudo?
Exatamente isso. Jesus, ele deu tudo, ele não deu 10%. E o dízimo é o padrão mínimo para os crentes em Cristo. Com certeza, não gostaríamos de estar em posição de contribuir menos de nossa renda do que aqueles que tinham uma compreensão bem mais pequena e restrita do que Deus fez para salvá-los. Exatamente por isso que você não vai ver no Novo Testamento referência de, olha, tem que dar 10%. Porque o Novo Testamento tem uma expectativa que você pode dar muito mais. E essa é a questão. E eu falo isso conversando com os meus discípulos, e a gente conversou muito sobre esse assunto. E eu falei o seguinte, olha, o dízimo, ele é uma questão de generosidade com aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Jesus Cristo, ele se fez pobre para que todos nós fôssemos ricos. E tudo aquilo que nós temos, todo o dinheiro que nós temos no nosso trabalho, no nosso serviço, não é nosso, é dele. Quando nós estamos dizimando na igreja, quando nós estamos sendo generosos na igreja, e pedindo o mínimo, que é 10%, nós estamos mostrando para ele que aquilo que ele faz é importante, e que sua obra é importante para nós. Por isso, irmãos, não é uma questão opcional. Quando você dá o dízimo, você revela o que está dentro do seu coração. É o dinheiro ou a missão do Senhor Jesus Cristo? Zaqueu, ele também prometeu retribuir 4 vezes mais a quem havia prejudicado, demonstrando um compromisso com a justiça e um profundo arrependimento. Jesus, ele declarou que a salvação chegou à casa de Zaqueu como um presente gratuito, destacando que a transformação de vida não é o que traz a salvação, mas é simplesmente uma resposta à graça de Deus. O que veio primeiro? A transformação de Zaqueu ou a presença de Jesus? A presença de Jesus. E depois que veio a presença de Jesus, a graça de Deus transformou a vida de Zaqueu. E a sua identidade, a nossa identidade e segurança, foram encontradas em Cristo e não no dinheiro, mudando a nossa atitude em relação às nossas riquezas. E aí nós temos ídolos no nosso coração. Nós temos que ter graça para esses ídolos que podem contaminar o nosso coração. Existem os ídolos profundos e os ídolos superficiais. Os ídolos profundos são aqueles que estão dentro do seu coração. Os ídolos superficiais é aquilo que satisfaz o ídolo profundo. O dinheiro, por exemplo, ele é um ídolo superficial, que satisfaz o seu ídolo profundo, que é a sua segurança no dinheiro. O dinheiro, ele pode ser utilizado, um ídolo superficial, para satisfazer um ídolo profundo no seu coração, que é a sua necessidade de valor. E isso a gente vê muitas vezes no nosso mercado de trabalho, no nosso dia a dia com as pessoas. Tem pessoas que passam por cima das outras tudo para conseguirem uma promoção, para conseguirem dinheiro. Elas não estão nem ligando na questão do relacionamento com outras pessoas. O importante dessa pessoa e o valor que ela tem está no dinheiro. Nós podemos ver isso até dentro do casamento. Às vezes você tem aquele marido muito pão duro, né? Aquele tá com um escorpião no bolso, o pessoal fala, né? Ó, as esposas estão olhando pro lado, hein? Pois é. E as esposas, e aí quando você vai lá e conversa com esse marido, ele diz o seguinte: não, mas minha esposa gasta demais. Ela gasta demais. Quando ela vai lá nas compras, ela gasta demais. Isso foi conversado até com um pastor. E o pastor, que foi um conselheiro, ele disse bem assim, olha, falou para o marido, olha, você não sabe que quando você não abre a mão do seu dinheiro e tal para sua esposa, você está sendo tão egoísta como ela está sendo? Você está sendo tão egoísta como ela também está sendo. Porque a segurança desse marido, o ídolo desse marido,
é a segurança, a estabilidade. E o ídolo dessa esposa é a preocupação que ela tem de agradar outras pessoas, e por isso que ela precisa gastar mais, para mostrar mais para outras pessoas. A ganância, irmãos e irmãs, ela está bem assim, no nosso coração. E pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um de nós. Todos nós podemos ter um pouquinho ou muita ganância no nosso coração. E por isso que nós temos que vigiar e se arrepender dos nossos pecados. Se arrepender desse pecado. E como que o Evangelho, ele solucionou isso? Quando a gente olha para 2 Coríntios 8, versículo 8, coloca aí, Guilherme, para a gente finalizar. 2 Coríntios 8, versículo 8. Que diz: não digo isso com um mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus Cristo, quando ele morreu por nós na cruz, ele não entregou 10% dele, ele entregou 100% dele. E ele entregou 100% dele para que todos nós pudéssemos ser ricos e colocar o nosso coração no lugar correto. O nosso coração centrado em Jesus Cristo, centrado no seu amor e reconhecendo Ele, somente Ele, como o Senhor da sua vida. Eu pergunto para os irmãos essa noite: como tem sido a sua relação com o dinheiro? Como tem sido a sua dedicação? Sabe, às vezes eu já vi vários irmãos dizendo isso, que, olha, eu não dou na minha igreja, mas eu dou para um projeto social, ou eu compro uma cesta básica e dou para uma pessoa, e amém. A Bíblia ela diz que a gente tem que ajudar os necessitados, em vários versículos. A gente pode observar isso na parábola do samaritano, e podemos olhar também em vários versículos de Provérbios. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, quando nós estamos ajudando na nossa comunidade, na nossa igreja, sendo fiéis e disciplinados à questão do dízimo e das ofertas, nós não estamos fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para Jesus. Porque quando nós fazemos para a igreja, nós estamos fazendo para Jesus. Jesus, ele sempre se refere dizendo bem assim, para Paulo, quando Paulo estava perseguindo a igreja, ele pergunta: Paulo, por que você me persegue? Ele não disse: olha, você está perseguindo a igreja. Não, você está perseguindo a mim, a Jesus. Todas as coisas que nós fazemos para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós ajudamos os nossos irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, quando nós ajudamos os dízimos e ofertas da nossa igreja, nós estamos cooperando para a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos entregando para Ele. E estamos dando mais oportunidades para pessoas que às vezes não têm condições na nossa igreja, para que elas tenham um acesso melhor, uma boa educação na escolinha ali do Ministério Infantil, porque a missão ela tem que continuar. E uma vez eu ouvi de um amigo meu, que existe um projeto social, que ele faz o seguinte: ele pega crianças que não têm acesso, não têm dinheiro, que têm baixa renda, e financiam o estudo dessas crianças em escolas particulares, para que elas tenham mais oportunidades. E eles não pedem nada dessa criança. A única coisa que eles falam é o seguinte: olha, quando você ir lá na frente, estiver com seu dinheiro, estiver na sua carreira, estiver com seu sucesso profissional, o Instituto, ele pede o seguinte: que você mantenha o Instituto, para que aquilo que foi feito a você, seja feito também a outras crianças. Isso é feito no mundo, para uma coisa que é passageira, que são profissões que nós temos aqui. Porque na igreja, nós não pensamos da mesma forma. Porque o dinheiro que nós damos abençoa pessoas e expandimos ainda mais a missão para algo muito além de nós, algo que é eterno. Vamos abaixar nossa cabeça e orar.
e comece a falar com o Senhor e colocar isso diante de Deus. Falar: Senhor, eu quero ser mais generoso. Senhor, eu quero colocar o Senhor no centro da minha vida. E eu não quero ser uma pessoa que valoriza estabilidade. Eu quero ser uma pessoa que valoriza o Senhor, que valoriza a obra do Senhor, que valoriza a obra da sua cruz e que vai retribuir com generosidade através do dinheiro, através do meu serviço a outras pessoas.